Bom, pessoal, estamos em mais uma aula sobre verbos. Essa aqui é a parte 3 e nós vamos observar agora como identificar um verbo na frase. Temos essa frase aqui, ó. João canta na festa da escola. Então, professor, qual é o verbo? Ó, nós sabemos que João é o sujeito, não é? Ou seja, o substantivo. Então, o que é que João faz? João canta. Esse canta é o verbo. Então, ó, eu posso saber de mais algum jeito? Sim. Eu posso falar eu canto, você ou tu cantas, ele canta, nós cantamos. Então, isso é uma das formas de descobrir se um verbo ou se uma palavra é um verbo. Eu posso fazer isso com festa, eu festa, tu festa? Não. Então, eu só posso fazer isso com canta, porque canta é um verbo. Então, o que João faz? João canta. Então, eu já sei que essa palavra canta é um verbo. Nós temos aqui, ó, canta. Ele vem de qual palavra? Ela vem do verbo no infinitivo cantar. Ó, as palavras, os verbos, eles têm uma forma infinitiva. Infinitiva é quando tem esse R aí no final. Ó, quando for verbo. No caso, todos os verbos da forma infinitiva vai ter o R no final. Cantar é o verbo no infinitivo que vem da primeira conjugação. Por que a primeira conjugação? Porque ele termina com AR. Então, cantar é da primeira conjugação. Nós temos aqui, pessoal, ó, canta. Canta é aquela palavrinha que nós vimos lá em cima. Ela tem um radical. O que é radical? Radical é a parte que não se modifica. Por quê? Se eu falar assim, ó, o verbo no infinitivo, cantar. Se eu falar, eu canto, já apareceu o O, não foi? Então, se apareceu o O, qual foi a parte que não se modificou? Ó, cante. Essa parte aqui é o radical, porque ela não mudou. Por quê? Ó, veja. Observa aqui o que tem nessa frase. Ó, nós temos cante é o radical, porque não se modifica. E a é a vogal temática. Eu falei a vocês que o verbo no infinitivo, ele tem o R no final, não é? Se eu tirar o R, nós vamos ter o tema. O tema é o verbo sem o R. Então, esse é o tema. Qual é a vogal temática se eu tirar o R? A letrinha A dessa palavra. Então, essa aqui é a vogal temática. Ó, eu canto, tu cantas, ele. Então, a única parte que sempre vai estar é essa parte que é o radical. A vogal temática, ela sai quando eu conjugo. Vamos observar outra partezinha aqui, outra palavra. Ó, nós temos aqui o tema. O tema é a palavra ou o verbo sem o R. Quando eu tirar o R, vira o tema. Se eu falar assim, andar. Andar com R no final é o verbo no infinitivo. Se eu tirar o R, fica anda. Então, esse anda se chama tema. Ó, vamos ver esse outro exemplo. Chove na cidade. Ó, o que aconteceu na cidade? O que é que acontece? Chove. Então, esse chove é um verbo. Observem. Que vem do quê? Qual é o verbo no infinitivo? O verbo é chover, com R no final. Então, ó, chover faz parte da segunda conjugação, porque a segunda conjugação tem ER. Vamos observar aqui, ó. Chove até o V é o radical. E esse é a vogal temática. Por quê? Foi tirado o R. Quando tira o R, esse E sozinho é a vogal temática. Então,
Ó, temos esse outro exemplo com o verbo no infinitivo abrir. Abrir é o verbo no infinitivo porque termina com IR, não é? Tem esse R aí no final que indica o verbo no infinitivo. Quando está falando do verbo do infinitivo, tem o R e o IR. Qual é a conjugação? É a terceira conjugação, ó. Terceira conjugação terminada com IR. Então, ó, vamos observar aqui, ó. Abre até o R, porque o I é a vogal temática. Ó, o menino abriu a porta. Tá vendo? Então, ó, toda vez que vocês observarem, quando tirar o R, vira vogal temática. O I. No caso da terceira conjugação, né? Se eu falar assim, ó, abra a porta. Observe que o I saiu e ficou só ABR, que é o radical. Essa parte que é o radical, ela sempre vai ficar. Nós vamos aprender um pouco nisso quando estivermos conjugando os verbos. Ó, vamos observar agora o modo indicativo. Quando eu falar modo indicativo, eu estou falando de uma certeza, de algo real, de algo verdadeiro, certo? Toda vez que eu falar modo indicativo, é alguma coisa que aconteceu, que é uma certeza. Se eu falar assim, ó, João canta na festa da escola. Ó, ele cantando aqui, então é real, é uma coisa verdadeira, né? Se eu falar assim, Maria corre do cachorro. Olha aqui Maria correndo. Observem aí, ó. Se eu falar, Tony abriu a porta para o gato entrar. Olha ele aqui abrindo. Então, isso é algo certo, algo verdadeiro, algo real. Ó. João canta, Maria corre e Tony abre, certo? Então, quando nós falamos de modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais. Quais são eles? É o presente, o pretérito. Ó, pretérito, pessoal, é a mesma coisa que passado, viu? Quando eu falar pretérito, é a mesma coisa que passado. Então temos presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos entender com as explicações, ó. Temos aqui o modo indicativo do presente. Ó, presente aqui é uma ação que ocorre no exato momento. Meu filho está no quarto. Ó o menino aí no quarto. Então, ele está. Se ele está, é o presente. Vamos para o próximo exemplo. O pretérito imperfeito, né? Ó, indica uma ação no passado que não acabou. Observem aí, ó. Ele falava com seu amigo quando foi interrompido. Então ele falava, ele falava, então é o passado. Então, ó, o menino aqui, ó, quer continuar porque ele estava falando e ele foi interrompido. Então ele falava, ó. Então, qual é a parte que indica o pretérito imperfeito? Esse falava. Falava vem do verbo no infinitivo falar. Primeira conjugação. Pretérito perfeito é algo que aconteceu no passado e acabou. Ó. Já aconteceu no passado e acabou. O lugar de cima poderia ter dado uma continuação, mas agora não. Aqui já acabou. Ó. Então, ó, eu ganhei o concurso de Miss ano passado. Ó. Então, ela ganhou um concurso de Miss ano passado. Então, ela ganhou, foi no passado, acabou. Pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito nós não utilizamos tanto na nossa fala hoje em dia. Nós vamos apenas focar em alguns nas atividades, mas esse aqui eu só vou falar para vocês entenderem um pouco. O pretérito mais que perfeito, ele é algo que aconteceu anterior a outro acontecimento. Eu vou exemplificar aqui, ó. Quando o noivo apareceu, a noiva já chegara na igreja. Então, ó,
quando o noivo chegou na igreja, a noiva já tinha chegado lá. Entendeu? Então, ó, esse chegara que nós não utilizamos mais é a mesma coisa que tinha chegado. Ó, quando o noivo apareceu, a noiva já tinha chegado na igreja. Hoje nós usamos assim, mas antigamente era chegara. Se eu falar assim, ó, andaram no parque antes da minha mãe. Então, eu tinha andado no parque antes da minha mãe. Então, essa aqui nós não vamos utilizar muito, mas no próximo vídeo irei mostrar para vocês como é que conjuga essas palavras. Temos aqui o futuro do presente. Ó, o futuro do presente é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Posterior ao meu discurso. Então, algo que vai acontecer lá na frente. Então, ó, ele estudará as lições amanhã. Então, agora ele está dormindo, mas amanhã ele estudará. Então, é algo que vai acontecer no futuro. Ele estudará as lições amanhã. Futuro do pretérito. Como é isso? É um futuro do passado? Veja, indica uma ação que é consequente de outra. Como seria isso? Ó, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Viajaria é o futuro. Mas esse futuro só vai acontecer se acontecer alguma coisa antes. Ó, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Ele então não vai viajar, porque ele não tem dinheiro. Se eu falar assim, outro exemplo. Eu correria todos os dias se tivesse um sapato. Então, ó, qual é o motivo de eu não correr todos os dias? É que não tem um sapato. Então, esse correria indica um futuro do pretérito. Correria, viajaria, amaria. Isso é o futuro do pretérito. Temos isso aqui também, que é o modo subjuntivo. Ó, o indicativo indica uma certeza. O modo subjuntivo indica uma dúvida, um desejo, uma coisa incerta. Nós não sabemos no modo subjuntivo se vai aquilo que nós pensamos. Veja aqui a primeira frase. É certo que ele vença. Olha ela aqui pensando. Ela deve imaginar o que, né? Ele é um corredor bom. Então, na visão dela, é certo que ele vença. Então, muitas vezes, quando nós falamos de subjuntivo, vai indicar uma dúvida. Ó, que ele vença. Então, sempre vai ser assim. Que ele vença, que ela ame. Então, isso é um dos exemplos. Algo que é incerto. A pessoa deseja, quer, mas é uma dúvida. E o outro exemplo. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Observem aí, pessoal. Se ele tivesse... olha a incerteza aí. Se ele tivesse dinheiro, ele compraria um carro. Mas como ele não tem, não vai comprar, né? Observem esse outro aqui exemplo. Veja. Quais são os tempos verbais? Esse aqui é bem mais simples. Só são 3 que são presente, pretérito imperfeito e o futuro. O presente, do modo subjuntivo, é o tempo verbal usado para indicar uma ação do presente ou do futuro. Também é utilizado para expressar desejo. Acredito que ela coma tudo. Ó, acredito que ela coma tudo. Será que ela vai comer isso tudo? Então, ele acredita que ela coma tudo. Isso aí é uma coisa que ele quer, né? Um desejo. Mas é algo do... Vamos observar aqui o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é utilizado na expressão de desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outro. Veja, o que é isso condicionado por outro? Só vai acontecer se o fato acontecer também. Ó, eu iria à festa se eu tivesse um carro, mas não tenho. Ó, então por que ele não vai para a festa? Porque ele não tem um carro. Eu iria à festa se eu estivesse. Ó, esse indica o subjuntivo. Observe aqui em cima, pessoal, ó.
Cadê? Só um minuto. Aqui, ó. Ó, S, tá vendo? Tivesse, comesse, amasse, tudo indica subjuntivo. Então, ó, a festa porque ele não tem um carro. Eu iria à festa se eu tivesse. Isso é uma incerteza. O futuro do subjuntivo é o tempo verbal que indica uma ação que ocorrerá no futuro. Ó. Quando eu falar com Maria, isso será resolvido. Quando eu tiver dinheiro, serei rico. Olha. Quando eu andar, irei começar a correr. Imagine um bebê falando isso na sua mente, né? Então, ó, esses são os modos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Nós vamos terminar agora, para não ficar tão longa essa aula, e depois eu posto outro vídeo falando sobre as conjugações, né?